Reflexão do dia, dia 12 de abril de 2024. Segunda semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São José Moscati, médico, íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador e despojado. Eu gosto muito de refletir um pouco sobre os santos leigos, aqueles que no exercício da sua vida secular, laica, acabam testemunhando Cristo para todos nós e estão hoje aí permanente, perpétuos, junto com a igreja, sendo lembrados como homens e mulheres santas do Senhor, como nós devemos ser. Século XIX, Itália, ele que nasceu no dia 25 de junho de 1880, em Benevento. Sétimo de 9 filhos do casal Francisco Moscati, presidente do tribunal daquela cidade. Então, ele, na sua infância e mocidade, ele era uma pessoa muito perseguida e criticada pela linha política que a família dele exercia na sua região. Seus pais eram católicos praticantes, então ele herdou da sua família esta noção de moralidade, de dever cívico, mas também de dever junto ao Senhor, no testemunho. Tanto que José Moscati foi batizado em casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola. Ele que tem aí Santo Inácio como referência para a sua vida. São José Moscati, rogai por nós. Senhor, edificai a família, transformai a nossa família, porque minha e nossa família é santa. Na primeira leitura de hoje, em Atos capítulo 5, 34 a 42, nós vamos ver que um certo autoridade de Israel, fala sobre Jesus, mas ele, na expressão dele, ele fala que o que nós estamos fazendo com esse homem? Será que nós queremos lutar contra Deus? Então fica aí esta grande mensagem na primeira leitura. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. O cenário são os apóstolos sendo criticados e acusados, inclusive com a intenção de morte, porque eles estavam anunciando Jesus Cristo, principalmente depois que eles curaram aquele homem coxo, paralítico, que estava na porta do templo. E nas pregações que os apóstolos faziam, eles convertiam 3.000, 5.000 homens a cada pregação. Então isso tudo está chamando a atenção das autoridades judaicas. Então esse Gamaliel, ele junta então toda a corte e diz: homens de Israel, vejam bem o que estáis fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu um tal de Teudas aqui, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam abandonaram, e nada restou. Depois dele, depois do Teudo, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, deixai-os embora, porque se este projeto ou se esta atividade tem origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pôrdes em luta contra Deus. É esse que eu quero chamar a atenção, aqui no versículo 39. Cuidado para não vos pôrdes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Porque muito de nós também, devido às nossas experiências com Deus, nós achamos que Deus é o nosso serviçal. Eu quero uma bênção, eu peço a Deus e Deus tem a obrigação de me servir no tempo e na hora
que ele acha, que eu achar que isso é necessário para mim. Quando Deus não me dá, eu entro e luta contra Deus. Já passo a brigar com Deus, a questionar a Deus, né? Então, aqui Gamaliel, um homem, uma autoridade judaica, o mesmo fazendo parte da mesma autoridade que acabara de crucificar Jesus, então leva sobre si uma culpa também muito grande, mas ele fala, movido até pelo Espírito Santo, que cuidado para não se pôr em luta contra Deus. Então essa é uma grande advertência da primeira leitura de hoje. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, primeiro porque tomaram uma surra por ter falado de Jesus, depois foram perseguidos, presos, né, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus Cristo. E cada dia, no templo, pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero lembrar mais uma vez São José Moscati, o santo de hoje, né? Criticado, perseguido, humilhado, por inveja pela sua descendência de família e tudo, e também pela ligação da sua família com o político, mas orgulhoso por tudo isso e por ter a oportunidade de testemunhar Jesus Cristo. O salmo de hoje, o responsório, é o Salmo 26. Ao Senhor eu peço uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Então, o salmista ele pede, na minha morte, Senhor, eu quero habitar. Só tem um jeito de habitar no santuário do Senhor, é morrendo. E todos nós passaremos por essa experiência da morte. Alguns passarão pela experiência da morte e imediatamente vão ressuscitar e viver, habitar no santuário do Senhor. Outros, por ter lutado contra Deus, não o aceitando, o que resta? No Evangelho de ontem, o Senhor falava, aquele que vive pelo mundo é do mundo. Então, mas aquele que já vive das coisas eternas, já trata na sua vida temporal de coisas eternas, ele já experimenta a eternidade, mesmo vivendo esta vida material que vai nos levar à morte, mas ele já experimenta a eternidade, porque já experimenta. A palavra é eterna, o amor é eterno, né? Então, se Deus é eterno e eu vivo isso em mim, eu experimento a eternidade, mesmo na vida temporal que vai me levar à morte. Então, na minha ressurreição, é só a continuidade daquilo que eu estou vivendo nos dias de hoje. Mas a pessoa que vive este mundo temporal, enraizado neste mundo e luta contra Deus, o que sobra para esta pessoa depois da morte? Uma dificuldade imensa. Então, assim, o Salmo 26 nos mostra que, desejando estar com o Senhor, habitar no santuário, a nossa morte, na nossa morte é certa a nossa ressurreição. Evangelho está em João capítulo 6, de 1 a 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, essa grande multidão que estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Então está aqui, né? O Senhor sabe muito bem o que vai fazer. Quando nós pedimos a Deus, o Senhor sabe muito bem o que ele vai fazer. Sabe direitinho. Mas está aí. Perguntou a Filipe para pô-lo à prova. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. A resposta de Filipe foi baseada na lógica do que ele está vendo. Eu vejo um pedaço de pedra, eu falo, isto é um pedaço de pedra. Eu vejo um pedaço de pano, eu falo, isto é um pedaço de pano. Né? Então, Filipe, dentro desta lógica, ver e agir,
ele deu a resposta: nem 200 moedas de pratas bastariam para dar um pedaço a cada um. E na frente dele estava o Senhor, o Messias, o Deus encarnado, o Deus que pode tudo, o Deus que já teria feito diversos milagres, curas e manifestado seu poder. Mas Filipe não viu, porque estava vendo o mundo e vivendo a matéria do mundo, a temporalidade do mundo, e não estava vendo a eternidade que estava na sua frente. Você entendeu agora a diferença da sua convivência com Deus? Não lutar com Deus, deixar e entender que é Deus. Deus sabe muito bem o que vai fazer com minha vida, com meu futuro, com meu passado, com meu presente. Nesse momento, um discípulo, um dos discípulos, o André, o irmão de Pedro, disse: ó Senhor, não quero perturbar não, mas está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. André aqui teve uma visão diferente de Filipe. Ele, no fundo, enxergou Deus. No fundo, ele enxergou assim: estou diante desse homem que cura, que liberta, que realiza milagre, que faz, já manifestou para nós a sua real origem, que é divina. Eu vou apresentar esse menino aqui com esses pães e com esses peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mas ele tomou coragem, embora a sua segunda afirmativa também mostre assim um pouco de vacilo na fé. Mas Jesus disse: opa, fazeis sentar as pessoas? Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Imagina quantas pessoas tinham isso aí, né? Multiplica pelo menos por 3, 15.000 pessoas. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, na medida que eles iam servindo, ia multiplicando. Aqueles 5 pães e 2 peixes se multiplicaram de tal forma que alimentou aí pelo menos umas 15.000 pessoas. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães e os 2 peixes, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho de hoje nos traz, né, a proclamação também da Eucaristia, porque o Senhor pega aqueles pães e coloca ao céu. Então, o Senhor que multiplica os pães, que faz alimentar com 5 pães e 2 peixes pelo menos 15.000 pessoas, é o mesmo que na consagração, na missa, também se transforma em pão. O Espírito está, o Senhor está completamente, porque o Senhor pode tudo. Mas eu quero chamar a atenção dessa criança que apresenta aos apóstolos e ao próprio Jesus a oferta de 5 pães e 2 peixes. Essa criança não está sozinha na multidão. No meio de 15.000 pessoas é impossível uma criança estar sozinha, saiu de casa sozinho com 5 pães e 2 peixes. Certamente por trás dessa criança tem uma família, tem um pai, tem uma mãe que deu à criança a missão de oferecer aos apóstolos aqueles 5 pães e 2 peixes. Então nós devemos, como família, como pai, como mãe, como família que passa por uma diversidade, o que quer que seja, oferecer o que nós temos. Ofereça a Deus agora para que o Senhor multiplique em graça, em poder, em honra e glória todas as suas faltas e necessidades em excelente abundância. Porque se aquela criança ofereceu esse alimento, eu pergunto agora, o que os apóstolos fizeram com aqueles 12 cestos que sobraram? Certamente esta família que ofereceu 5 pães e 2 peixes, agora volta para casa com 12 cestos cheios de alimento, porque tiveram a ousadia, a fé, a coragem de oferecer tudo que tinha à obra do Senhor. Então, que a santa palavra de hoje possa nos animar também a nos comprometermos com a graça,
assumirmos nossa posição de dizimista na igreja, né, oferecendo os nossos 5 pães e 2 peixes, nosso tempo, nosso trabalho ao corpo de Cristo, que é a igreja, em Cristo Jesus, multiplicar o que nós temos para que mais e mais corações se convertam no Senhor. Aquela multidão exclamou depois do milagre: certamente este é o Messias, certamente este é o Cristo esperado. Que possamos então, animados pela santa palavra de hoje, tomar uma decisão e viver essa realidade em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Eu te convido a entregar os 5 pães e 2 peixes que você tem. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E você também possa ver Cristo multiplicar um pouco da oferta que você oferece a Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.